Quais são as reais indicações para uma cesariana? A gente sabe que logo que a gente engravida, a gente imagina várias coisas. Existem algumas mulheres que têm preferência por fazer uma cesariana e existem aquelas mulheres que querem ter um parto normal, um parto natural. Existem alguns obstetras que são muito a favor da cesariana. E como a mulher às vezes não tem conhecimento suficiente, ela confia no obstetra, ela confia no médico que estudou para aquilo ali, né? Mas existem alguns fatos que fazem com que um médico se torne um médico cesarista, que ele prefira fazer cesarianas. Um dos pontos que faz com que o médico se torne um cesarista, apoie uma cesariana, escolha aí vários motivos para fazer com que a mulher escolha e aceite fazer uma cesariana, é que para o médico é muito mais fácil, muito mais prático ele agendar um horário, ele organizar uma equipe para estar lá naquele momento certo e saber tudo mais ou menos como que vai seguir. Já que um parto normal pode durar 12 horas, 24 horas, então num parto normal o médico não tem controle do tempo dele. O parto normal pode ser de madrugada, pode ser num feriado de Natal, num fim de semana, então desorganiza a vida do médico. Então para o médico é muito mais prático fazer um parto cesariano. Esse é um dos pontos, né? E até os hospitais mesmo às vezes preferem que as mulheres façam uma cesariana justamente por isso. Eles conseguem fazer muito mais cesarianas do que partos normais, então eles tendem a ganhar muito mais fazendo uma cesariana. Partindo daí, então, nesse vídeo, nós vamos desmistificar aí algumas histórias que os médicos contam que são indicações de cesárea e, na verdade, não são. Então, esse vídeo é de conteúdo informativo, para que tu saiba aí falar com o teu médico se tu quer fazer um parto, se tu quer ter um parto normal, tu tenha aí certeza de como conversar com ele, possa mostrar confiança para ele e conhecimento sobre o assunto e bater o martelo aí que tu pode sim ter um parto natural. Seja muito bem-vinda de volta ao canal Se Vira Mãe. Eu me chamo Cássia Mello e eu sou mãe de 5 e também sou formada em técnico em enfermagem. E tudo isso que eu tô trazendo hoje aqui foi pesquisado antes, foi conversado diretamente com os obstetras. Se tu ainda não for inscrita aqui no canal, eu te convido a se inscrever, que eu trago conteúdos aqui sobre maternidade, renda extra e dicas em geral, toda segunda, quarta e sexta-feira. E ainda vou te dar um bônus nesse vídeo. No final do vídeo eu vou te falar algumas afirmações que os médicos costumam dizer que são indicações de cesariana, mas na verdade é uma mentira. Não são indicações de cesariana, mas as mulheres, por falta de conhecimento, acabam acreditando e caindo na cesariana mesmo sem querer. Então vamos às indicações reais para uma cesariana. E a primeira delas é a placenta prévia ou descolamento de placenta. Se você tem esse problema, realmente você precisa fazer uma cesariana. A placenta prévia é quando a placenta não está posicionada no lugar que deveria. Ela às vezes pode estar até tapando o colo do útero. Então, para um parto normal, isso seria impossível, já que se ela sair primeiro, ela pode romper, sangrar muito, causar uma hemorragia em você, no seu bebê. Enfim, se você tem descolamento de placenta ou se você tem placenta prévia, vai ter que fazer uma cesariana. Na placenta prévia também, ou no descolamento de placenta, o bebê precisa nascer rápido. A tua placenta não vai suprir a necessidade do teu bebê, então tu precisa fazer uma cesárea de emergência. Não pode esperar, porque pode levar a óbito. A segunda indicação para uma cesariana é ruptura uterina, ou se tu tem muitas chances de ter uma ruptura uterina. Ah, mas quando que isso acontece? Ruptura uterina é quando o teu útero pode se romper. Esse risco normalmente é apresentado pelos obstetras quando a mulher já tem uma cesariana anterior. Mas agora nós vamos abrir um parênteses aqui. Se você só tem uma cesárea anterior, 2 cesáreas anteriores, 3 cesáreas anteriores, você pode sim tentar ter um parto normal. Tu só não vai poder ter um parto normal nesse caso se a tua cesariana anterior tiver menos de 18 meses. Por exemplo, o teu bebê tá de 8 meses e tu tá gestante de novo. Então, nesse caso, tem menos de 18 meses, a cicatrização do teu útero não tá completa.
Então, se você tem mais de 18 meses da tua última cesariana, tu pode sim ter um parto normal. A ruptura uterina existe, é uma porcentagem que existe sim, só que ela é uma porcentagem bem pequena, né? Claro que quanto mais cesáreas você tem, maiores são as chances dela acontecer. Mas a ruptura uterina também acontece em mulheres que nunca tiveram uma gestação, né? Então, a ruptura uterina pode ocorrer durante o trabalho de parto, né? No parto ou até antes da mulher estar em trabalho de parto. Então, existem diversos estudos científicos sobre a ruptura uterina que mostram que a mulher pode sim ter um parto normal se ela tem cesariana anterior, né? Exceto nesse caso que eu falei, né? A indicação da cesariana na ruptura uterina é nesse caso que a mulher tem uma chance maior ou já apresenta sintomas, tipo dor abdominal intensa, sangramento, né? Esses são alguns casos que mostram que a mulher está com uma ruptura uterina, e a ruptura uterina pode levar ao óbito da mãe e do bebê. Ruptura de vasa prévia. A vasa prévia são vasos que ficam conectados entre o cordão umbilical e a placenta. Quando esses vasos estão próximos ao colo do útero, é indicada uma cesariana, porque ele pode se romper, que nem na anterior, na ruptura uterina, ele também pode se romper e causar sangramento e levar a óbito a mãe e o bebê. Então, nesse caso, também é indicado a cesariana. Uma indicação real de cesariana se você tem pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. Isso é, você tem a pressão alta durante a gravidez, né? No terceiro trimestre tem que cuidar muito mais porque ela tende a subir mais. Então, se você tem pré-eclâmpsia, se você tem a pressão alta, tem que fazer uma cesariana. Você não pode passar por um parto normal. É indicação de cesariana, sim. Síndrome de HELP. A síndrome de HELP normalmente pode aparecer a partir da 34ª semana de gestação. E normalmente essa síndrome aparece em mulheres que já têm pressão alta, que já têm a proteína na urina. Então, um fator de risco a mais para acontecer a síndrome de HELP. Ela se caracteriza pela destruição das hemácias do sangue, das células do fígado, entre outras coisas. Então, nesse caso, se tu tiver com a síndrome de HELP, tu precisa sim fazer uma cesariana. É caso o teu bebê tenha alguma anomalia, tenha algum tipo de problema. Por exemplo, ele tem hidrocefalia, ou ele tem aquele problema que algum órgão está para fora do corpinho dele, né? Por exemplo, o intestino do bebê está para fora. Então, ele não pode nascer de parto normal, porque quando ele for passar, né, pode romper ali, pode dar algum problema bem grave e o bebê perder a vida. Então, nesses casos que o bebê apresenta algum tipo de anomalia, algum tipo de síndrome, como síndrome de Down, entre outras, é indicado sim agendar uma cesariana. Doença sexualmente transmissível, tu também precisa fazer uma cesariana. A cesariana é indicada nesses casos. E na condição de HIV positivo, se tu faz algum tipo de tratamento, nesse caso tu ainda pode ter um parto normal. Gêmeos, se tu tem uma gestação gemelar e um dos gêmeos está na posição de cabecinha para baixo, mas o outro não, nesse caso é indicado uma cesariana, já que o outro bebê não está na posição correta e apenas um, né? E no parto natural vai sair um e em seguida tu vai ter outras contrações para sair o outro bebê. E caso ele não esteja posicionado, não vai ser possível. O sofrimento fetal. Isso se faz através de ecografias e de um exame bem específico que se chama cardiotoco. Ele avalia os batimentos cardíacos do bebê, se estão positivos, se estão normais. Caso esteja com batimentos muito acelerados ou esteja com batimentos fracos, o bebezinho está em sofrimento fetal. Nesses casos é indicado uma cesariana, até porque um parto normal pode ser demorado e o bebezinho pode não vir a resistir. Então, nesses casos é indicado uma cesariana. Isso também vale no caso se tu já está em parto normal, né, em trabalho de parto normal, mas o teu parto não está evoluindo,
né? E o teu bebezinho faz esse exame que se chama cardiotoco e ele não vai bem nesse exame, é indicado uma cesariana. Você não pode esperar, porque se o seu bebê está em sofrimento fetal, quer dizer que ele pode vir a óbito. Então é muito importante que seja feito esse exame. Você pode pedir aí na maternidade, quando você estiver, se você estiver num parto normal e ele não estiver evoluindo, você pode sim pedir para fazer esse exame chamado cardiotoco e verificar a saúde do teu bebê. E agora vamos aos mitos, as mentiras que os médicos nos contam. A primeira mentira que falam para a mãe é que cesárea uma vez, cesárea sempre. Isso é mentira. Se tu tiver apenas uma cesárea anterior, 2 ou até 3, como eu disse no vídeo, pode sim ter um parto normal. Claro que com uma equipe médica, né, avaliando a saúde do bebê, a tua saúde também. Com a evolução do teu trabalho de parto, tu pode sim ter um parto natural, mesmo já tendo cesáreas anteriores, tá? Agora vale lembrar, né, que a cesárea anterior tem que ter no mínimo 18 meses a última. Cordão envolto no pescoço do bebê. Esse é um dos mais utilizados. Se o bebê fizer o exame de avaliação fetal e ele não estiver em sofrimento fetal, você pode sim ter um parto normal, mesmo que o bebê esteja com o cordão umbilical envolto ao pescoço. Hoje em dia já se tem métodos, até mesmo caso o bebê não esteja na posição correta. Se ele não estiver de cabeça para baixo, já existem alguns lugares que conseguem fazer manobras, como eu vou tentar deixar um videozinho aqui. Eles fazem alguns tipos de manobras girando ali para que o bebê fique na posição correta e possa nascer aí de parto normal. Mas dentro desse item aqui também vamos deixar claro que é uma indicação de cesárea caso o bebê esteja fora da posição no momento do parto, né? Você já está em trabalho de parto, porém o teu bebê está sentado, o médico não faz esse tipo de manobra. Nesses casos, tu deve sim aceitar e fazer uma cesariana. Sempre, em qualquer momento, tu tem que avaliar a saúde do teu bebê, para que não tenha nenhuma intercorrência, para que não aconteça nada que não poderia ter acontecido antes. Outra indicação de cesárea é se caso a tua bolsa romper e você estiver com um mecônio, que o bebê já pode ter engolido fezes, que o mecônio são as primeiras fezes do bebê. Nesse caso, corre risco de infecção também. Quanto antes for feito esse parto, se o bebê já está nascendo, tudo bem. Agora, se esse parto tem que evoluir, tu precisa fazer uma cesariana, porque o teu filho corre risco de vida, inclusive você. Então eu espero muito ter te ajudado com esse vídeo, com essas dicas, com esse conhecimento. E também, se esse vídeo te ajudou, compartilha nos teus grupos de mães aí, de gestantes, porque com certeza essas informações vão valer muito para elas. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!